Olá, signo de Câncer, como vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem. Essa é uma leitura dedicada a esse meio final de abril, início de maio, podendo ressoar até a primeira semana de maio, tá ok? Lembrando que é uma leitura intuitiva, coletiva. Se a energia não ressoar até a primeira semana de maio, pode soltar que não terá mais sentido, tá ok? Tenha sabedoria para interpretar a leitura. Pega somente o que for para você. Lembrando que às vezes a leitura pode estar espelhada. Se for necessário, inverta os papéis e encaixa onde está fazendo sentido, tá bom, gente? Vamos ver o que a energia vai trazer para vocês. Vamos de novo. Vamos ver o que a energia vai trazer para o signo de Câncer. Para esse mês ainda de abril, início de maio. Abrindo o jogo do signo de Câncer. A energia das asas, né? Você nunca precisou de asas para voar. O que mais? São pessoas que estão sempre esperando por algo. Tem muito essa energia. O que mais? O que mais para o signo de Câncer? Assuma o controle da sua narrativa. É isso mesmo, são pessoas que estão sempre esperando algo aqui para poder fazer acontecer. Tempestade. E a energia da princesa ou do príncipe. Você pode ser seu próprio cavaleiro. Não tenha medo de cantar. Olha, signo de Câncer, me veio uma questão aqui. Primeiro, alguns de vocês, né, estão numa situação que vocês estão um pouco esperando tudo para poder fazer acontecer, ou para poder, né, começar a iniciar. Tem algo muito nesse sentido, quando me veio essas duas energias para a mesa. Pode ser que, no momento, ou vocês estão aí sem meios, né? Pode ser questão financeira, ou pode ser que vocês estão saindo de um período muito difícil, conturbado na vida de vocês, porque aqui tem a carta da tempestade, né? Pode ter sido uma situação muito difícil a qual vocês passaram, mas aqui tá dizendo, ó, tá na hora de você tomar uma iniciativa, tomar uma postura dentro dessa situação, seja qual for a situação, entende? De repente aí é algo que você precisa falar, um projeto ou alguma situação que você precisa falar, você precisa verbalizar para que isso aconteça, para que isso, né, de alguma forma resolva. Vamos ver aqui. Vamos ver o que o tarô vai trazer para vocês, signo de Câncer. A energia ainda tá um pouquinho aqui difícil de explicar, mas vamos lá. Energia de Câncer. 5 de ouros, eu falei que alguns podiam ter alguma coisa financeira, né? 5 de ouros, a carta da escassez. O que mais? Ok. Os enamorados, os amantes, só que essa energia não necessariamente é relacionamento amoroso, tá, gente? Aqui podemos estar falando sobre conexões, independente de qual seja. 3 de ouros, a tempestade acabando para um novo início, né? Para uma nova construção. Pessoas talvez auxiliando você nesse processo de construção, por isso a carta dos enamorados também, né? 10 de paus. A finalização de um ciclo muito pesado. Tempestade, 10 de paus. A maioria de vocês passou por uma situação bem complicada aqui, né? Pode ser que para alguns
nesse início de maio que tá encerrando esse ciclo, tá, gente? Porque essa leitura ela vale até a primeira semana de maio. E o 10 de paus está na linha do futuro. Então, para a maioria aqui, pode ser que essa tempestade ela tá próximo de finalizar. Isso, gente, não quer dizer que nunca mais você vai ter problema na vida, não, tá? A gente tá... O que eu tô trazendo aqui, que eu, com a espiritualidade, com os guias e mentores que eu trabalho, a gente traz para vocês o que vocês estão passando nesse período, porque essa mensagem é dedicada para esse tempo, tá? Para quem essa energia não fizer sentido, solta. O que mais, por favor? Cavaleiro de Ouros. As coisas estão difíceis de se resolver, tá? É como se fosse um processo muito demorado para vocês, ou então já desgastou muito. 10 de paus, 10 de espadas. Eu falei que foi um negócio difícil aqui, né? Para alguns houve situações envolvendo outras pessoas, conexões. Pode ser um relacionamento amoroso, alguém que te trouxe uma decepção muito grande, ou outros tipos de conexão. Então, tão pequenininho. 5 de copas, a energia de arrependimento. A sacerdotisa, a auto-sacerdotisa, gente. O que acontece? Acredito eu, pessoas que estão se conectando nesse jogo são pessoas que acreditam na espiritualidade. Não importa aí se você segue ou não uma religião, mas são pessoas que acreditam em energia, pelo menos, né? Aqui teve uma questão espiritual intervindo isso aqui, tá? Essa sacerdotisa aqui me trouxe como uma energia muito poderosa. Assim, tentaram, de alguma forma, tá? Causar problemão, e assim... A espiritualidade foi lá e interviu. O que mais? E outros acreditando ainda mais em questão do terceiro olho, ou seja, na intuição. Para alguns houve uma abertura da intuição, que talvez não levasse tão a sério, não acreditasse tanto assim. Teve uma questão aqui de uma abertura espiritual, tá? Cavaleiro de paus, 8 de copas, um movimento aconteceu. O que aconteceu aqui, independente do que foi algo que trouxe um desgaste. Mais uma vez o Cavaleiro de paus está me confirmando o que foi dito aqui. Ou seja, é como se agora, nesse final de abril para o início de maio, trouxesse aqui essa chuva, ela começa a passar. As coisas começarão a clarear, só que tem uma questão, é como se alguns aqui precisassem de alguma forma verbalizar algo, sabe? Precisa algo ser verbalizado, ser acertado, porque aqui tá dizendo, não tenha medo, né? E a energia do sol, olha só, acabei de falar sobre as coisas ficarem mais claras, né? Tava aqui. Confiança tá aqui embaixo, talvez para alguns acabou afetando a confiança. Mas vamos lá, vamos puxar aqui as duas últimas energias com o tarô e trazer ainda o baralho de rosa caveira. Mais duas energias, signo de câncer, a resolução, vieram 3, vou aceitar. 3 energias, 10 de copas, não é? É que às vezes a carta do julgamento ela é parecida com o 10 de copas, mas é o 10 de copas. A carta da morte, 6 de paus. Vamos lá, a situação aqui envolveu família, tá? Ou conexões muito próximas, 10 de copas aqui. Né? Temos aqui os enamorados, conexões. A carta da morte, mais uma vez trazendo a finalização desse ciclo, tá? 10 de paus, a carta da morte bem na linha do 10 de paus. E assim, o 6 de paus é a carta que fala sobre o reconhecimento, sobre o merecimento, sobre o destaque. É alguém de muita, né,
É como se isso trouxesse esse... Como é que eu posso explicar essa energia? Trouxesse a resolução de alguma forma, isso aqui acontece. E para outros, teve uma situação aqui, a carta do mago, a temperança, 6 de espadas. Para outros, gente, teve uma questão aqui de alguém que acabou prejudicando, tá? Essa pessoa aqui em destaque. Teve alguma situação nesse nível aqui, nessa situação, tá? Vamos ver aqui com o baralho de rosa caveira, o que que ela traz de clarificação. Eu tenho que ter cuidado com esse baralho, que ele amassa, tadinho. Cada deck, ele é feito, né, de um material. Aí, às vezes, a gente vai na toda, aí eu faço a besteira aqui, amassa, tadinho. Tem uma curiosidade, não sei porque que me deu vontade de falar isso, mas pode ser que sirva para alguém. Você sabe o que tarólogo, ele embaralha as cartas? Que não precisa embaralhar. Pelo menos não no meu ponto de vista, né? É para as pessoas saberem que não tem cartas viradas, que não tem carta marcada, é por isso que embaralha. No meu ponto de vista, tá? Agora, a energia do corte também aí é outra questão. Mas é pra isso. O que mais você pode clarificar nesse jogo, trazer como conselho, clarificação, energia do signo de Câncer. Ok. Justiça ou equilíbrio emocional. A justiça, né, para alguns afetou financeiramente. A separação, para alguns pode ser nível relacionamento amoroso, né? A carta dos enamorados, 10 de espadas e a separação. Mas para outros pode aqui ser separando o joio do trigo, tá? Magia e feitiço, vícios ou teimosia. Alguém aqui insistiu muito numa situação. E assim, como se estivesse batendo em murro de ponta de faca. Ponto de faca. O que mais? Olha, eu vou pegar, vou embaralhar. E se for essas energias, vocês podem ter certeza que elas retornam, tá? Vamos lá. O que mais, por favor? Essa carta eu falei quando tem que vir volta, gente. Alegrias e comemorações. Pois é, ressoou com a energia do 6 de paus que tá aqui, lembra? Olha, tem a finalização aí de um ciclo, tá? Traição. Eu falei que tinha um troço aqui, até porque o 10 de espadas está na mesa, né, gente? Aqui. Traição no fundo do deck. Olha, talvez para alguns é falando a respeito dessa traição ou a respeito de alguma situação que levou a isso tudo. Tem aqui um desfecho para uma situação, tá? Alguns aqui voltam para as coisas para o seu devido lugar, outros encerram um ciclo de vez, um peso, um desgaste muito grande que estava sendo carregado. Outros aprenderão também com essa situação, tá? Alguns aprenderão, independente se são vocês ou a pessoa que está na energia de vocês, ou se essa leitura está espelhada, alguém, porque teve uma teimosia aqui. Então, alguém ainda vai também aprender com essa situação, tá? Deixa eu ver aqui o que mais. Vamos tirar uma energia final para vocês, signo de Câncer. Signo de Câncer, última energia. Tá bom, assim. Ai, ai. Calma.
Uma energia para finalizar o signo de Câncer. Signo de Câncer, uma energia para finalizar. Uma energia para finalizar o signo de Câncer. Aprenda com a vida. Eu falei que alguns iam aprender uma situação, uma lição aqui, né? Tá aqui, aprenda com a vida. Não sei se tá dando para ver, se tá embaçando, gente. Espero que dê para ler aí, fazer a tradução, tá ok? Bem, signo de Câncer, essa é a leitura que eu tenho para vocês aí desse meio para o final de abril e a primeira semana de maio. Eu espero ter ajudado. Fiquem com Deus, até a próxima mensagem. Tchau, tchau.